Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que todos bem. Então, dando sequência do programa de endocrinologia, sou eu de novo, o professor Alexei, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as complicações crônicas do diabetes. Esse é o mapa da Federação Internacional de Diabetes e que mostra que o número de pessoas com diabetes estimado no mundo em 2019 era de 463 milhões de pessoas, com uma perspectiva de que até 2045 a gente tenha 700 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Ou seja, quando vocês estiverem realmente formados, com as suas especialidades prontas, com um tempo de experiência que vai ser mais ou menos 2045, quem vai cuidar desse monte de paciente que tem diabetes vão ser vocês. Então, diabetes tem números crescentes no mundo todo. E aqui apenas para ilustrar, em Curitiba, entre as principais causas de morte prematura, quer dizer, o que faz uma pessoa morrer entre os 30 e os 69 anos em Curitiba, vejam que a primeira causa é infarto agudo do miocárdio, a segunda é a agressão e a terceira causa é secundário ao diabetes mellitus. Então, causas relacionadas ao diabetes mellitus. E por que será que essas pessoas mais morrem por diabetes? Será que são por complicações agudas do diabetes, como uma hiperglicemia aguda, uma cetoacidose, um estado hiperglicêmico hiperosmolar, ou por complicações crônicas? Definitivamente são por complicações crônicas. Então, cada vez mais o número de pessoas com diabetes aumenta e as complicações relacionadas ao diabetes, obviamente, que aumentam quanto mais pessoas têm diabetes e quanto mais tempo as pessoas vivem. Então eu costumo fazer uma brincadeira com vocês com uma analogia do Voldemort do Harry Potter. Isso, esse mesmo. Por que ele? Esse é o diabetes. Porque para quem assistiu a série, e vocês certamente assistiram a série, os filmes ou leram os livros, e Harry Potter é especialmente marcante para a geração de vocês, que vocês foram a geração que leram os primeiros livrinhos, foram os livrinhos do Harry Potter, vocês assistiram os filmes, vocês ficaram empolgados para assistir o primeiro e o lançamento do segundo, e terceiro, quarto e assim sucessivamente. E aí, quando vocês cresceram, quando vocês viraram adultos, acabou a série e agora vocês estão na faculdade e não tem mais Harry Potter. Mas, de qualquer forma, Harry Potter certamente marcou a infância de todos vocês. E o Harry Potter, o diabetes é como Voldemort. No começo não tinha tanta gente, mas com o passar, com o desenvolvimento do livro, cada vez ele foi ficando mais forte, cada vez ele foi sendo mais perigoso. E assim é o diabetes. Então a gente sabe que a glicemia é extremamente importante. Ela é fundamental. Assim, as células precisam da glicose para funcionar de forma adequada. Então, a gente tem uma regulação muito fina na quantidade de glicose que a gente tem no sangue. Porque você come carboidrato, o carboidrato vai ser absorvido, vai ser quebrado em glicose e isso vai estar na circulação. Mas a glicose ela não pode estar no vaso nem numa quantidade muito baixa, porque se tiver uma quantidade muito baixa, o teu organismo vai ter grandes consequências disso, mas também não pode estar muito alta. Então, você tem que comer, sobe a glicose, o pâncreas produz insulina, você coloca a glicose para dentro da célula. Quando de alguma forma essa regulação não está adequada e você acaba deixando muita glicose dentro do vaso, a glicose é extremamente tóxica para o endotélio, para o vaso. Então, se a gente fosse resumir, diabetes é uma doença do vaso, uma doença que afeta basicamente os vasos. E o dano vascular da hiperglicemia acontece basicamente por 3 situações. Por uma lesão metabólica direta, quer dizer, a glicose acaba sendo tóxica para o vaso. Ela faz uma mudança na reatividade vascular, quer dizer, você perde a capacidade de fazer vasodilatação quando tem necessidade. E além disso, você tem o acúmulo de substâncias no endotélio. Então, o que determina a lesão vascular da hiperglicemia? Em primeiro lugar, você tem uma alteração da microcirculação, e isso vai fazer com que você tenha uma falência na vasodilatação reativa e uma isquemia tecidual. Além disso, a gente tem uma aterogênese inflamatória, estou falando agora em vasos grandes, defeito de trombólise que faça com que você tenha alteração em macrocirculação. Então, a gente tem alteração em vasos pequenos e alteração
em vasos grandes. Então vocês já sabem bem que a hemoglobina glicada reflete a média de glicemia nos últimos 3 meses, porque tem a ver com o tempo de vida da hemácia, que vive em torno de 3 meses na circulação, e se ela for mais exposta a moléculas de glicose, como está sendo nesse caso, a glicação vai estar maior da hemoglobina. Se ela estiver exposta, como nessa hemácia aqui da direita, a uma menor quantidade de glicemia, vai ter uma glicação menor. E um estudo extremamente interessante, que chama-se UCAPDS, que foi feito com pacientes com diabetes tipo 2, observou que quanto maior o nível de hemoglobina glicada, maior a chance de ter complicação por diabetes. E nesse estudo, eles fizeram um grupo controle, que o objetivo era só não ter um nível de glicose muito alto, acima de 200, ou alguém ter muito sintoma relacionado ao diabetes. Mas o outro grupo foi o que eles chamaram que foi o grupo intensivo, onde se objetivava ter níveis de glicose mais próximos da normalidade. E nesse momento, não se sabia quais que eram os efeitos de médio e longo prazo de glicose mais alta. Ou, se você conseguir deixar a glicose mais baixa, se você conseguiria diminuir o número de complicações relacionadas ao diabetes. E isso foi extremamente interessante, que para cada 1% que se conseguiu baixar de hemoglobina glicada, reduziu-se, em média, em torno de 37% o risco de complicações microvasculares. Esse é o número que eu queria que vocês tivessem mais ou menos na cabeça. Para cada 1 ponto que você baixa de hemoglobina glicada, você diminui em torno de 40% a chance de ter uma complicação microvascular do diabetes. Ok, então a gente viu que a hemoglobina glicada é importante, tem uma correlação direta com as complicações. E será que as pessoas têm bom controle de hemoglobina glicada? Como que acontece? Como é que está o controle do diabetes no Brasil com base na hemoglobina glicada? Então esse estudo multicêntrico feito em 10 cidades brasileiras mostrou dados realmente alarmantes. Que a gente vê aqui no diabético tipo 1, que apenas 10%, só 10% das pessoas que têm diabetes tipo 1 conseguem ter uma hemoglobina glicada menor que 7, que é o valor adequado. E do diabetes tipo 2, 27% só consegue ter uma hemoglobina glicada na meta. Então, a imensa maioria das pessoas que têm diabetes no Brasil não estão com controle metabólico adequado. E se a gente viu que para cada 1 ponto acima de 7, aumenta aproximadamente 40% a chance de ter complicação em diabetes, então veja que a chance dessas pessoas terem complicação é bastante alta, ok? Então a gente sabe que uma vez que você fez o diagnóstico de diabetes, você vai começar a fazer o tratamento. A imensa maioria dos pacientes tem diabetes tipo 2, e a gente já discutiu um pouco disso, já discutimos bastante isso. E aí a questão é, quando que eu vou ter que me preocupar com complicações crônicas do diabetes? Quando que a gente tem que começar a se preocupar ou fazer pesquisa de complicações do diabetes tipo 2? Então a resposta é muito clara. Para diabetes tipo 1, após 5 anos do diagnóstico. Para diabetes tipo 2, já o diagnóstico. Por que existe essa diferença? Porque o diabetes tipo 1, ele tem muita manifestação. A pessoa já abre o quadro de diabetes com muito sintoma, com poliúria, com polidípsia, com polifagia, com perda de peso, muitas vezes com uma cetoacidose diabética. Então é muito fácil fazer o diagnóstico inicial do diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, como a gente viu, é uma doença que tem uma evolução muito mais arrastada. Normalmente o paciente não tem sintoma. Você só vai fazer o diagnóstico habitualmente por um exame de sangue de rotina e que se observa que tem uma glicemia mais alta. Então por isso que a gente espera até uns 5 anos para pesquisar complicação crônica no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2 você já começa a pesquisar imediatamente, porque pode ser que você esteja fazendo um diagnóstico hoje, mas talvez ele já tenha esse diabetes há muito tempo. A questão foi só que ele não teve sintoma e acabou não sendo diagnosticado. E também é importante ter o conceito de que, se tiver tudo ok, qualquer que seja a complicação que você esteja pesquisando, se não tiver presença de complicação, você faz habitualmente uma reavaliação anual. Então agora eu vou falar especificamente de algumas complicações. Começando pela nefropatia. Veja, eu coloquei aqui a figura dessa pessoa fazendo uma hemodiálise.
para lembrar que, no Brasil, a principal causa de diálise, de levar uma pessoa a ter que fazer uma terapia substitutiva renal, é o diabetes. Hipertensão está disputando, e aqui no Brasil talvez seja mais ou menos meio a meio, mas Estados Unidos, Europa, a principal causa de diálise é diabetes. Aqui eu tô, esse slide tem aqui esse link de um videozinho do YouTube que eu queria que vocês perdessem um pouquinho de tempo. Isso aqui na verdade não é perder, é ganhar tempo, né? Isso é um videozinho de 1 minuto e meio, que explica um pouquinho da fisiopatologia da nefropatia diabética. Então, parem o vídeo, copiem esse link e deem uma olhadinha, vai valer a pena. Então, dando sequência, o que acontece é que o diabetes ele vai causar uma hipertensão intraglomerular. Então, aqui a gente está vendo o glomérulo, arteríola aferente, arteríola eferente. Então, o sangue chega pela arteríola aferente. E aí o que acontece? Uma pessoa que tem diabetes, a concentração de glicose que chega é muito grande, porque o nível de glicose no diabético é mais alto. Então, mais glicose vai ser filtrada. Só que a glicose é uma substância nobre, a gente não quer perder glicose. Então nós temos uns transportadores, na primeira porção aqui do túbulo contornado proximal, que são esses transportadores de SGLT2, que é o o transportador comum de sódio e de glicose. Então o que acontece? Se chegou mais glicose aqui, você vai ter um número maior desses transportadores que vão fazer a reabsorção de glicose e de sódio. Com isso, o que acontece? Vai chegar menos sódio na mácula densa. Se chegar menos sódio na mácula densa, isso vai ser entendido como se fosse uma hipotensão. E aí, o que você vai fazer? Vai ter uma resposta de aumentar, fazer uma vasodilatação da arteríola aferente para que você tenha um controle de homeostase. Só que isso é o que vai determinar um aumento da pressão intraglomerular. Então a gente vê aqui um glomérulo normal, arteríola aferente, o glomérulo, arteríola eferente. Se você tem uma vasodilatação da arteríola aferente, vai chegar mais sangue, vai fazer mais pressão e vai fazer lesão nas células mesangiais. E isso é o que vai determinar o aparecimento de uma glomerulosclerose. E aqui é que começa o problema do diabetes no rim. Então a gente consegue ver que num primeiro momento, veja, essa vasodilatação, essa dilatação da arteríola aferente vai fazer com que chegue mais sangue no glomérulo. Então num primeiro momento você vai fazer uma hiperfiltração. Essa é a fase mais inicial de uma lesão renal do diabetes. E isso depois depois disso você vai ter, a sucessão disso vai ser uma queda rápida na taxa de filtração glomerular, que é uma perda progressiva. E também você vai começar, esse aumento de pressão dentro do glomérulo vai fazer com que você comece a eliminar proteína. Você faça inicialmente uma microalbuminúria, depois uma albuminúria e posteriormente até uma proteinúria maciça pode acontecer. Então a gente costuma classificar as alterações renais no diabetes com base nesse estadiamento da nefrologia, que considera a taxa de filtração glomerular e a quantidade de excreção de albumina. Então veja que a gente tem os níveis 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. Sei que isso vocês já viram muito bem na nefrologia, então eu não vou repetir. E como que a gente pesquisa então a nefropatia? Qual que é o rastreamento que a gente faz? Tem que ser uma dosagem anual de creatinina e relação albumina-creatinina na urina. Então com isso você consegue ter uma base boa de o que está acontecendo do ponto de vista de rim. E o que é interessante notar é que quando a gente está falando de nefropatia diabética, claro que o diabetes obviamente é importante, mas tem um outro vilão, e a gente sabe que Voldemort nunca estava sozinho, tinham outras pessoas que contribuíam com ele, e aqui tem alguns bandidinhos ali, que eram os vilõezinhos do Harry Potter, e aqui em especial eu chamo a atenção para a hipertensão, porque a gente sabe que quanto maior a pressão arterial média, mais você vai
perder de taxa de filtração glomerular. Então, se você tem aqui uma pressão arterial média em torno de 100, você vai perder em torno de 2 ml por minuto por ano. Agora, se a tua pressão não é 130 por 85, a tua pressão é 140 por 90, veja que você passa a perder em torno de 6 ml por minuto. E quanto mais alto, mais você vai perder função renal. E claro, é bem fácil de entender. A gente viu que você tem uma vasodilatação da arteríola aferente, o sangue chega com uma pressão maior em quem tem diabetes, e se além disso a pessoa tem hipertensão, o que, diga-se de passagem, é muito comum a pessoa ter hipertensão e diabetes, aí claro que essa lesão renal passa a ser maior ainda. E o que a gente pode fazer para proteger isso? Então, aqui já está muito claro o papel dos inibidores da enzima conversora da angiotensina ou dos bloqueadores receptores da angiotensina para tentar prevenir essa lesão renal do diabetes. Por quê? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer basicamente, o que esses medicamentos fazem, é fazer vasodilatação da arteríola eferente. Então, chega pela arteríola aferente, você tem vasodilatação da arteríola eferente, porque se você faz vasodilatação da via de saída, obviamente que vai diminuir a pressão dentro do glomérulo, e isso pode ajudar a reverter, inclusive, uma albuminúria mínima, uma microalbuminúria, e diminuir a lesão renal. E uma outra classe de medicamentos que também mostram um benefício claro do ponto de vista de função renal são dos inibidores da SGLT2. Se a gente tinha visto que os transportadores de sódio e glicose estão aqui nessa primeira parte, no túbulo contornado proximal, se você usa um inibidor desse SGLT2, então você vai diminuir a reabsorção tubular de glicose, então você vai fazer glicosúria, mas junto, lembra-se que esse transportador ele reabsorve a glicose e o sódio. Então se você inibe esse transportador, chega mais, você vai eliminar a glicose, mas chega mais sódio também. Então se chegar mais sódio, ele não vai ativar o aparelho justaglomerular e fazer aquela vasodilatação da arteríola aferente. Então você diminui aquela dilatação, você faz vasoconstrição da arteríola aferente. Então veja que a combinação perfeita para tratar a doença renal no diabetes é isso. Você usa um bloqueador do sistema renina-angiotensina que vai fazer vasodilatação da arteríola eferente, e isso diminui a pressão do glomérulo, e você faz usando inibidores de SGLT2, você faz uma vasoconstrição da arteríola aferente. Então chega menos sangue e também diminui a pressão no glomérulo. E de fato tem vários estudos, tanto com inibidores da ECA, ou bloqueador receptor de angiotensina, quanto inibidores da SGLT2, mostrando benefício renal. Então a gente viu que a principal causa de alguém ter que fazer diálise é pelo diabetes. E qual é a principal causa de alguém ficar cego no Brasil? Também é pelo diabetes. Também é por uma retinopatia relacionada ao diabetes. Aqui também, de novo, eu peço para depois vocês darem uma pausadinha nessa aula, olharem aqui, vejam esse link aqui, que nesse link você vai acessar um videozinho do YouTube que mostra um pouquinho do que acontece na patogênese da retinopatia. Também é um videozinho curto, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, não mais que isso, e explica o que acontece. E como é que a gente pesquisa a retinopatia? Então, para nefropatia, creatinina e relação albumina-creatina uma vez por ano. E aqui a gente tem que fazer a avaliação do fundo de olho, preferencialmente com oftalmologista, porque você vai ter que fazer dilatação para que a visão seja melhor. Então, o que vai acontecer numa primeira fase da retinopatia é o que a gente fala que é a retinopatia não proliferativa. Nessa retinopatia não proliferativa, você começa a ter algumas hemorragias, microhemorragias e exudatos duros. É uma primeira fase onde você altera a permeabilidade dos capilares da retina. Se isso não melhorar, se você não conseguir ter um controle adequado do diabetes, a gente evolui para uma segunda fase, que é uma fase mais perigosa, que é o que a gente fala que é a retinopatia proliferativa. O que acontece? Ficou com tanta isquemia na região da retina, e essa isquemia estimula a liberação de
fatores de crescimento que fazem com que apareçam neovasos. Então, quer dizer, você tem áreas da retina que estão chegando pouco oxigênio, você tem um estímulo com a produção de fatores de crescimento que vão fazer a formação de novos vasos. O que seria uma coisa supostamente boa, porque iria melhorar a oxigenação da retina, na verdade não é uma coisa boa, porque esses vasos são vasos defeituosos, são vasos que têm uma parede fraca. Então eles podem fazer, eles se rompem muito facilmente, ele pode fazer inclusive um descolamento de retina, e aí a pessoa pode perder a visão de uma hora para outra. Então se a gente viu que para a nefropatia, a hipertensão é um fator coadjuvante para piorar. Na retinopatia, algumas situações que envolvem aumento de fatores de crescimento também podem propiciar uma piora da retinopatia, principalmente em gestação e principalmente na puberdade. Na verdade, esses são dois vilões. É verdade que ela não está grávida, mas enfim, foi a analogia que eu pude colocar. Então, outros bandidinhos que atrapalham principalmente a retinopatia é gestação, tanto que antes de engravidar, preferencialmente, uma mulher antes de engravidar, ela tem que fazer, se tem diabetes, tem que fazer um fundo de olho para ver se está tudo bem. E a puberdade, por quê? Puberdade é uma fase de crescimento onde tem mais hormônios de crescimento e que normalmente acelera também uma retinopatia proliferativa. E como é que a gente faz para tratar a retinopatia? O tratamento clínico, assim como era para a nefropatia também, você conseguir ter um bom controle de diabetes. Você conseguir baixar a hemoglobina glicada, ter um bom controle de hemoglobina glicada, um bom controle de pressão, um bom controle de colesterol. Mas o tratamento específico, a gente faz essa fotocoagulação com laser, principalmente na retinopatia proliferativa, onde você vai tentar destruir aqueles neovasos. Eventualmente pode precisar fazer vitrectomia. E alguns tratamentos mais novos são aquelas injeções intraoculares de fatores antifatores de crescimento, drogas como VEGF, por exemplo. Então a gente viu, maior causa de diálise, diabetes. Maior causa de cegueira, diabetes adquirida. Maior causa de amputação, também é diabetes. E habitualmente começa com o quadro de uma neuropatia. E aqui de novo tem um link que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, um videozinho curto mostrando um pouquinho do que acontece na patogênese da neuropatia, onde a gente vai ver que, na verdade, o que é lesado são esses microvasinhos que eles irrigam o nervo. Então, se você lesa esse vaso, você não consegue levar o oxigênio para o nervo, você faz a lesão neurológica também. Então, o que é típico da neuropatia diabética são os sintomas principalmente a parestesia, hipoestesia, hiperestesia e disestesia. Então, a sensação de queimação. E o que é muito típico do diabetes a gente fala que é a polineuropatia sensitivo-motora em luva e bota, quer dizer, nas mãos e nos pés. E geralmente começa nos pés. E como é que a gente faz para pesquisar a neuropatia? Então aqui a gente tem uma grande vantagem, porque você não precisa pedir exame nenhum, não precisa encaminhar para ninguém. A gente faz o exame do pé. Né? Fazer inspeção, palpar pulso, avaliar a sensibilidade aqui com o monofilamento, a sensibilidade vibratória com o diapasão. E é uma coisa que a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano, avaliar como que está o pé dos nossos pacientes. E como eles costumam perder a sensibilidade, é muito comum que eles façam essas úlceras, né? Porque essa é uma região onde tem uma pressão muito alta, geralmente aqui na cabeça do primeiro metatarso ou no hálux, esses são os lugares mais comuns de terem as úlceras neuropáticas. E se a gente viu que a hipertensão contribuía na nefropatia diabética, algumas situações como gestação, puberdade podem piorar uma retinopatia. Aqui, quando a gente está falando de pé em especial, piora demais. O outro bandido que tem junto é quando você tem uma doença vascular periférica. Então, se você tem uma sensibilidade ruim e a circulação não está boa,
Isso é o que vai determinar essas lesões isquêmicas. E aí, eventualmente, a pessoa pode precisar de uma amputação ou do dedo, ou aqui nesse caso, possivelmente do pé todo. Então, a neuropatia diabética, e isso você pode, a doença vascular também você pode prevenir fazendo esse exame do pé, que você vai ver não só a parte da sensibilidade, mas você vai avaliar pulsos também. Você pode, no exame físico, prevenir eventualmente uma lesão dessas, um problema desse. O grande problema é que muitas vezes as pessoas que têm diabetes não têm os seus pés examinados. E aí entra uma máxima na medicina, e aqui vocês estão vendo o pezinho das minhas filhas, da Luísa e da Isabela, quando elas eram pequenininhas, já cresceram, mas de que para cada um erro cometido por não saber, 10 erros são cometidos por não olhar. Isso é uma máxima da medicina. Assim, é muito pior você comer bola de você não examinar do que você não saber alguma coisa. Não sabe alguma coisa, pega o livro, vai estudar, converse com um colega. Agora, não ver é o que é o grande problema. E aqui na neuropatia, muito dos problemas tem a ver com isso. As pessoas não pedem para os pacientes tirarem o sapato, não pedem para tirar a meia, não examinem esses pés. Ok, mas se eu for perguntar para vocês qual que é a maior causa de morte em quem tem diabetes, se a gente fosse ver atestado de óbito, o que mais tem quem tem diabetes? Não tenha dúvida que a resposta para isso é doença cardiovascular. 2/3 das mortes são atribuíveis a doenças cardiovasculares, principalmente doença arterial coronariana, em torno de 75% e 25% AVC. Então, toda pessoa que tem diabetes tem uma chance muito grande de morrer do coração. Isso tem um estudo muito interessante, que era aqui do final da década de 90, esse estudo Hafner, que ele viu aqui qual é a chance de morte de alguém que já teve um infarto prévio ou não teve um infarto prévio. Mas aqui a gente vê em vermelho quem teve um infarto prévio e tinha diabetes. Óbvio que essas pessoas foram as que mais tiveram, que mais morreram, que tiveram uma mortalidade maior. Mas observem que quem já tinha infartado antes, que obviamente é alguém que tem um risco maior, tinha o mesmo risco de alguém que não tinha infartado antes, mas tinha diabetes. E claro que quem não tinha nem diabetes e nem doença coronariana prévia foi quem teve menos eventos. Na verdade, esse estudo depois se observou bem e não foi bem reprodutível, porque parece que essa população era um pouco mais velha, mas de qualquer forma, esse estudo foi um que escancarou o tanto que ter diabetes pode expor você a um risco muito, muito alto de ter doença coronariana, doença cardiovascular. Então aqui eu também gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse videozinho curto, também 2 minutos, falando da patogênese da aterosclerose. Por que a aterosclerose é acelerada em pessoas que têm diabetes? E aqui a gente está falando, já que a gente está falando de doença cardiovascular, que é a principal causa de morte em pessoas com diabetes, aí tem outro vilão do Harry Potter, que esse aqui vocês lembram bem. Essa é a Dolores Umbridge. Essa era a mais irritante. Eu aposto que vocês ficavam, com esse jeitinho dela, vocês ficavam loucos da vida, né? E essa era muito malvada. E quem é muito malvado junto com o diabetes, pensando em doença coronariana, doença cardiovascular, é a aterosclerose, é a dislipidemia. Então, se você tem, além de diabetes, colesterol alto, principalmente LDL alto, a tua chance de você acelerar a doença macrovascular, não só doença cardiovascular, mas até a doença vascular periférica. Tanto que a gente tem metas de colesterol que são baseados na categoria de risco. Então, uma pessoa que não tem fatores de risco ou aterosclerose subclínica, tem um risco intermediário ou baixo, a meta é ter um LDL menor que 100. Se ele já tem fator de risco ou aterosclerose subclínica, a meta cai para ter uma glicose menor que 70, ou se ele não estava usando estatina antes, é você usar uma estatina para ter uma redução de 30% a 50%. E alguém que já tinha uma doença aterosclerótica estabelecida, alguém que já infartou, que já teve um AVC, que tinha uma doença vascular periférica, essas pessoas têm a meta de redução de LDL para menos que 100.
ou, se não estivesse usando o medicamento antes, uma redução maior que 50%. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais disso no tutorial, então eu vou deixar um pouco para a gente discutir depois. E aí a pergunta quando que a gente deve pesquisar doença cardiovascular? Então as recomendações em geral são, a gente vai pesquisar a doença coronariana, doença macrovascular, para pessoas que têm sintomas típicos e atípicos compatíveis com doença coronariana ou alteração de eletrocardiograma de repouso. E uma grande dúvida é que alguns pacientes que têm diabetes podem ter isquemia silenciosa, então eles podem não ter sintoma. Mas ainda não existe evidência para fazer investigação de rotina para doença coronariana para pessoas sem sintomas típicos ou atípicos ou alteração de eletrocardiograma. E aqui, para a gente terminar, eu gostaria apenas de mostrar alguns estudos que foram muito interessantes avaliando a intervenção precoce versus intervenção tardia no diabetes. Então eu já falei um pouquinho do KPDS, que foi aquele estudo que mostrou que quanto maior a hemoglobina glicada, maior a chance de ter complicações microvasculares. Mas esse estudo não conseguiu, naquele momento que foi publicado, mostrar que tinha benefício em doença macrovascular. Então, você tratar bem o diabetes, ter um controle metabólico do diabetes ok, baixar a hemoglobina glicada, diminui para cada 1% em torno de 40% nas complicações microvasculares. Mas você não conseguiu ter significância estatística nesse estudo, mostrando que diminui doença macrovascular, doença cardiovascular. Então, depois disso, alguns estudos tentaram ver se a gente conseguisse baixar para uma hemoglobina glicada um pouco mais baixa, se teria benefício em complicação macrovascular. Esse foi o caso do ACCORD. Então, teve uma meta de baixar a hemoglobina glicada para menos que 6. O problema foi que esse estudo, inclusive, aumentou no grupo que você tentou fazer uma ação mais intensiva e baixar mais a hemoglobina glicada, teve até mais eventos cardiovasculares. Nesse mesmo ano saiu o ADVANCE, que foi um outro estudo que tinha mais ou menos o mesmo formato, que obviamente não mostrou aumento de risco, mas não mostrou benefício. E esse VADT também foi um estudo do mesmo ano, também com basicamente o mesmo desenho, com a meta de baixar a hemoglobina glicada a mais para ver se diminuía a complicação macrovascular, mas também não conseguiu. E interessante que um pouco depois saiu uma extensão do estudo KPDS, aquele mesmo que eu falei que mostrou diminuição de complicação microvascular. Quer dizer, acabou o estudo e aí acabou de ter aquela intervenção para tentar ter um grupo intensivo para baixar mais a glicada e o outro que era o convencional. Quando acabou o estudo, eles voltaram para os seus médicos, os seus clínicos que estavam tratando, e óbvio que aquele grupo que estava com controle pior, eles deram uma apertada e a glicada baixou. E para aquele grupo que teve o tratamento intensivo, quando ele saiu do ambiente de pesquisa, eles passaram a ter uma piorada no controle do diabetes. Então, depois que acabou o estudo, o controle desses dois grupos acabou sendo o mesmo. Porém, aquele grupo que teve um controle melhor no começo, conseguiu ter, depois de alguns anos de extensão, depois de 17 anos, mostrar que realmente teve uma menor mortalidade cardiovascular. Então, significa dizer o quê? Você tem uma atuação intensiva no começo da doença parece fazer a diferença. E de fato, esses estudos anteriores, o ACCORD, ADVANCE e VADT, foram com pacientes que já tinham muito tempo de duração de diabetes, 5, 6, 7 anos, muitos deles já tinham inclusive complicação vascular. Então parece que o começo do tratamento de quem tem diabetes, você tratar bem eles no começo, pode mudar o futuro dele do ponto de vista de risco cardiovascular. Então, para terminar, o último slide é que se a gente viu que tem o Voldemort, que é o diabetes, tem vários parceiros dele para tentar piorar a qualidade de vida das pessoas, você também tem como combater. Que são quem? São vocês. E a equipe são os novos médicos, são os farmacêuticos, são os enfermeiros, são nutricionistas, todas essas pessoas motivadas
porque diabetes, como eu falei para vocês, é uma doença que é uma doença crônica, que não cura e que a gente tem que ir mudando passo a passo, mas se você desistir, se você não ficar em cima, se você não se preocupar, se você não oferecer novas tarefas e novos objetivos, realmente o Voldemort vai estar mais forte. Mas eu acredito que vocês vão ser pessoas conscientes e vão se preocupar com seus pacientes e as complicações de diabetes vão acontecer menos futuramente. Ok? Obrigado, pessoal.